E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai dar uma olhada então no estúdio aqui, mais residencial, não em sala de aula, onde a gente vai fazer então a gravação aqui de uma revisão de histologia. Vão ser 2 estúdios seguidos, dessa semana e da semana que vem, tá? Então é uma revisão, então é uma coisa mais acelerada, mas eu acho que vai ser interessante para a gente dar uma olhada. A aula de hoje eu dividi então em 3 tecidos: tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. Aí semana que vem eu vou trabalhar o tecido conjuntivo, que ele é mais longo e tudo mais, né? Bom, então ela é focada nas questões da UFSC. A UFSC andou cobrando algumas questões de histologia pesadas nos últimos anos, então por isso que eu achei interessante a gente puxar esse assunto ali. A gente começa então, como falei, com o tecido epitelial, né, que é o primeiro tecido a ser trabalhado geralmente. Então, o tecido epitelial é um tecido que tem algumas características básicas. Ele apresenta células justapostas, isso quer dizer então que são células que são ligadas umas às outras, né, são bem juntas umas às outras. Por isso ele tem pouca ou nenhuma matriz intersticial ou matriz intercelular, esse termo aí varia, né? Mas aquela substância entre as células tem pouquíssimas, já que as células são ligadas umas às outras. Isso também automaticamente tira a capacidade de vascularização desse tecido. Então ele não tem vascularização porque não tem espaço para passar os vasos sanguíneos, né? Então ele precisa de um tecido de nutrição subjacente, que a gente costuma chamar então de lâmina basal, aquele tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, que fica associado então ao tecido epitelial. Por causa disso também o tecido epitelial está muito associado a estruturas que são as especializações da membrana, né, como por exemplo as microvelocidades, tá, com a região de contato com o meio, mas eu destaco principalmente a zona de adesão, os hemidesmossomos e as interdigitações, que são especializações da membrana que servem para aderência. Como as células são justapostas, então eles têm uma aderência entre elas e é bastante importante o papel então, dessas especializações, né? A gente tem então aí uma classificação do tecido epitelial de acordo com o número de camadas de células, onde a gente pode classificá-lo como epitélio simples, quando é uma camada só de células, né? Então o nome é bem óbvio, isso é bastante importante, porque não esqueça que isso aqui é histologia animal e não humana. Isso aqui é extremamente importante no revestimento de animais que fazem troca gasosa pela pele, né? Porque precisa ter uma camada simples para que a troca possa acontecer de forma livre. Temos o epitélio estratificado, aí a gente já tem o epitélio então com maior capacidade de proteção, isso é muito importante para animais que não fazem troca gasosa pela pele, como por exemplo os amniota, né? Répteis, aves e mamíferos entram muito bem nisso aqui. E temos aqui ainda o epitélio pseudoestratificado, um epitélio interessante que a gente costuma ver então nas vias respiratórias, com a região da traqueia, tem até os cílios aqui para filtração, bem clássico, né? Perfeito. Continuando, a gente tem aqui também a classificação quanto aos tipos celulares, onde temos as células pavimentosas, que são células então mais achatadas, são ótimas para tu colocar então ela em grande quantidade de camada para servir de proteção, mas também são extremamente importantes em outras partes do corpo ali como mecanismos de facilitar trocas, né? A gente também tem aqui então as células cúbicas, que são as tradicionais, as mais encontradas nos nossos tecidos tipo tecido epitelial, tá? Ela serve para vários tipos de formatos diferentes. E por fim nós temos as prismáticas. As prismáticas são interessantes porque são células bem alongadas e geralmente de forma cilíndrica, o que aumenta consideravelmente a superfície de contato. E dessa maneira é ótima para mecanismos de absorção, certo? E permitir trocas também no final das contas. Então a gente vê aqui um quadro comparativo onde a gente trabalha com o tipo celular e com a quantidade de camadas de células que a gente tem. Ela vai variar de acordo com o tecido, como por exemplo nas traqueias, como a gente colocou ali, também nos brônquios, o pseudoestratificado ciliado, né, que serve muito para filtração, extremamente importante aqui para o nosso tecido de proteção do sistema respiratório, né? A gente pode pegar aqui também nos alvéolos pulmonares, já temos aqui então o tecido uniestratificado, ou simples, e do tipo pavimentoso. Por que pavimentoso? Porque os alvéolos precisam fazer muita troca. Então, a camada fina e única vai permitir uma troca constante. Nos nossos túbulos renais, a gente também tem um sistema de troca, mas as células já são do tipo cúbica. Mesmo assim, é uma camada. E o formato cilíndrico, ele aumenta bastante a superfície de contato, né? Porque aqui, vamos pensar, tu tem só nessa parte, mas o formato cilíndrico tu tem muita superfície. Isso permite um grande volume de troca também. No estômago e outras partes do nosso sistema digestório, a gente tem então um epitélio simples prismático, né? Onde a gente permite trocas. O estômago também faz a absorção, é pouca, mas faz. Mas é no intestino que ela ganha grande volume, principalmente associada às chamadas microvelocidades, né, no intestino delgado, para permitir mais trocas. Temos então alguns epitélios com mais camadas de células,
como a gente pode encontrar na nossa pele, no grande tecido de revestimento do corpo, que reveste a pele por fora, que é o nosso epitélio, né? Ele permite ter uma grande estratificação e a gente pode também chamar aqui de serificado, onde a gente tem cera ali para proteção, e queratinizado, com bastante queratina. Essa cera seria, na verdade, gordura, né, que a gente secreta naturalmente ali do sebo, né? Temos aqui ainda alguns tipos de estratificados de transição, né, um mais intermediário, tá? Mas esses são os principais que a gente destaca aqui, só para mostrar que isso aí pode cair na prova e aí tu tem que usar o quê? Um pouco da lógica, né? Pô, por que aqui teria que ser estratificado? Porque aqui é proteção. Por que aqui é simples? Porque permite trocas. Notem que aqueles que são simples são onde tem trocas. Então é uma coisa que a gente tem que associar bem, certo? Bom, beleza. Voltando aqui então, continuando. A gente tem ainda o tecido epitelial, que vai ser classificado então aqui como glândulas de secreção, onde a gente tem as glândulas exócrinas e as endócrinas. Glândulas exócrinas são aquelas que secretam para fora do sistema circulatório, né? Aí a gente tem glândulas que são uni- ou multicelulares. Unicelulares sempre gosto de colocar as células caliciformes do sistema digestório, mas são as multicelulares que nos interessam mais, onde a gente classifica elas em holócrina, merócrina e apócrina, né? A holócrina é aquela que tu tem um total de perda celular. A célula ela se desintegra e sai, e é esse material que vai ser o material secretado. Isso acontece nas glândulas sebáceas, tá? É bem específico, então é uma que a gente tem que saber, e o holo ajuda bastante o nome. Tá? A merócrina, ou ácrina, como também pode ser chamada, é aquela que só faz pequenas secreções, tá? Então só sai estrutura vesicular, é aquela que o plexo de Golgi emana uma parte ali para fora, bem tranquilo. Um ótimo exemplo aqui de boa parte das glândulas, como por exemplo as glândulas sudoríparas, né? Já a apócrina é aquela que tem uma pequena perda de material, estão vendo? Então ela acaba perdendo uma parte do citoplasma, ela não mata a célula, mas ela perde parte do citoplasma, como as glândulas mamárias, algumas glândulas sudoríparas também são assim, certo? São exemplos desse tipo então de glândulas. E por fim temos as glândulas endócrinas, aquelas que vocês trabalham mais no sistema endócrino, no sistema hormonal, onde libera os hormônios. Tem duas aqui então, glândulas endócrinas, que elas podem ser exócrinas também, pâncreas e as gônadas, por isso que a gente acaba chamando também de glândulas mistas. Certo? Então, revisãozinha do tecido epitelial foi-se. Vamos para os tecidos um pouco mais complicados, né? Que é o tecido muscular e o nervoso. O tecido muscular então, é formado por células especiais que a gente chama então de fibras musculares. Aqui eu botei uma sequência de como é que a gente vai da parte mais externa para a parte mais interna, tá? Então a gente começa com o músculo, que na verdade é um órgão, porque ele tem formado por mais tecidos, como o tecido nervoso. Aqui é um exemplo de um músculo, e isso aqui, né, o terminal sináptico, a gente tem aqui então um neurônio associado a ele. Então, automaticamente já é algo mais do que um único tecido. Então, por isso seria um órgão esse músculo, né? Então, essa estrutura muscular a gente vai encontrar então ali formado por feixes, né, que são conjuntos que vão dar o formato ao músculo como um todo, e que esses feixes são formados então por células especiais, que a gente dá o nome então aqui de fibras musculares. As fibras musculares, então, são as células que são subdivididas no seu interior por estruturas chamadas de miofibrilas. São conjuntos de sarcômeros, são as unidades de contração. Então, a gente consegue ver aqui essas miofibrilas, né, onde a gente tem então inserida ali dentro delas os sarcômeros. Tá? Os sarcômeros são essas estruturas aqui, onde ele tem então aqui as fibras de contração, que eu vou exemplificar mais para frente, e aqui essa partinha azul é uma organela muito importante, que é o retículo sarcoplasmático, que vai controlar o cálcio para controlar a contração muscular, como a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Bom, aqui a gente tem então o sarcômero agora isolado, onde temos o sarcômero então com as proteínas aqui que a gente chama essas proteínas fibrosas, que são a miosina ou filamentos de miosina, e aqui em vermelho os filamentos de actina, que deslizam sobre os filamentos então de miosina para que aconteça o fenômeno de contração, certo? Então é um deslizamento de fibras sobre a outra que permite a contração acontecer. Interessante. Aqui a gente tem então algumas unidades com zonas ou bandas, né, de bandeamento, tem duas que somem durante a contração. Se a gente parar para pensar, que é a zona H, que é esse espaço que é só de miosina sem actina sobrepondo, tá? E a banda I, que é a distância aqui da miosina para a actina também aqui dentro do sarcômero. Então nota só ali que é a zona H. A zona H, quando acontece a contração, ela some, porque as duas actinas praticamente se tocam. E aqui a gente ainda tem a banda I, que também vai sumir, porque a distância da actina para a miosina vai reduzir do mesmo jeito, certo?
Mas como é que acontece isso? Então, para a gente entender melhor, a gente vai dar uma olhada num vídeo, tá? Deixa eu desligar o som aqui, a fim de ficar disputando fala com alguém aqui. Então, a gente tem aqui a célula muscular, a miofibrila, né, dentro da célula muscular, e aqui o neurônio trazendo a informação nervosa, né, para que estimule então o fenômeno de contração, certo? Cortando a miofibrila, a gente vê então aqui a miofibrila, que a gente tem então um buraco dentro dessa célula muscular que segue um canal interno, uma invaginação. Essa invaginação a gente dá o nome de túbulo T, tá? Esse túbulo T ele tem uma importância de passar a carga nervosa aqui para dentro do músculo, do tecido muscular, da célula muscular. Ó, esse amarelinho é a carga nervosa chegando aqui, informação nervosa. Ela vai chegar nessa região e vai entrar em contato com a organela, que é o retículo sarcoplasmático. Isso aqui, então, é o espaço externo, certo? Ou seja, aquela parte dentro do túbulo T. Não esqueça que o túbulo T tem a parte aqui, essa parte interna é fora da célula, é ao redor dele que é dentro, certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui essa parte externa, né, onde vem a carga nervosa, e ela está associada a uma proteína transmembrana. Essa proteína é muito interessante, que é uma proteína de ancoramento também. Ela ancora essa membrana externa ao retículo sarcoplasmático. Essa parte em branco é o citosol de dentro da célula. Então, olha só, se vocês notarem, está polarizada a membrana. Você já viu o tecido nervoso, você sabe o que é polarização, certo? Mas a gente vai trabalhar melhor isso daqui a pouco. O que vai acontecer então? A informação nervosa vai trazer uma carga elétrica para cá alterada. E as proteínas de membrana, muitas vezes, elas são eletrodependentes, elas dependem de carga elétrica para poder funcionar. Dentro do retículo, a gente tem um aglomerado aqui de sais que são de cálcio. Então, olha só que interessante o que vai acontecer. A gente vai ter a proteína voltagem dependente, aqui a proteína com canal de sódio e aqui os íons de sódio esperando para sair. Olha só a carga elétrica como ela alterou, estão vendo? Aqui a gente teve então uma despolarização, e aí a proteína se modificou. Olha como ela está abrindo o canal. Quando ela abre o canal, o cálcio sai. Esse fenômeno, pode ver que tem muito cálcio saindo, porque ele está indo a favor do gradiente. Então, isso aqui é uma difusão facilitada. Geralmente proteínas de difusão facilitada são eletrodependentes ou voltagem dependente, dependendo de carga elétrica. Ai, inferno, calma aí. Sempre quando acontece essa loucura aqui. Beleza, vai sair, sai ó, vai sair os íons cálcio, certo? Perfeito, os íons cálcio vão sair, e aí é interessante, eles vão chegar lá no sarcômero. Então a gente tem a unidade de contração aqui, tá vendo? Olha só, a actina, a miosina, com as famosas cabeças da miosina, e um monte de cálcio aqui fora. O que vai acontecer então? Olha só que interessante. O cálcio vai se ligar à actina e vai permitir o mecanismo de contração. Então, sem cálcio, não contrai o músculo. Entenderam a importância disso? Tá? E aí a gente tem a contração da musculatura dessa maneira, por causa da presença do cálcio. Se a gente cortar ali e ver aproximadamente o que está acontecendo, a gente tem a actina, a gente tem em roxo aqui a tropomiosina, que é um bloqueador de contração, ela inibe a contração, e aqui o complexo troponina, fazendo um corte, visualizando um corte transversal, actina, tropomiosina que inibe a contração, e aí vem o cálcio. O cálcio vem, se liga no complexo troponina e, opa, abre o sítio de ligação. Quando abre o sítio de ligação, a contração acontece. Por isso que sem cálcio a gente não contrai o músculo, certo? Tá aí, se eu quiser relaxar, tem que fazer exatamente o contrário. Tem que fazer o quê? Tirar esse cálcio daqui. Tá? Tirando o cálcio, olha só o que vai acontecer com o músculo, ele vai acabar relaxando. Relaxa, querido, vai. E pronto, relaxando. Ficou claro, então? Então, deu para entender a contração? Ótimo. Então, a gente parte agora para os tipos de músculo. Nós temos, então, 3 tipos de músculos clássicos. O músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. O músculo esquelético, ele apresenta, então, aqui essas estruturas, são seus núcleos. Podem notar que isso aqui é uma célula, essa aqui é outra e essa aqui é outra. Tá? As células, então, são plurinucleares. Isso é bastante importante, com núcleos periféricos. Na verdade, acontecia um sincício, uma fusão de células, formando uma célula única, grande, plurinucleada. Tá? Essa célula tem esse monte de traçadinho aqui, ó, tá vendo? Volta a mouse. Isso aqui, ó. Isso aqui são as chamadas estrias. As estrias nada mais são... Opa, tô viajando aqui. Voltando... Nada mais são estrias do que essas zonas onde a gente tem a sobreposição da actina e miosina. Isso quer dizer, então, que eles têm uma grande quantidade de sarcômeros nessa região. Então, o músculo estriado é um músculo que tem muito sarcômero.
e uma da capacidade de contração. Então tu tem a contração forte, rápida, descontínua e voluntária, ou seja, tu vai controlar ali esse tipo de contração. Por isso que eu até gosto de colocar, em vez de contração forte e rápida, que ela é modelada. Tu pode modelar ela como sendo fraca ou forte, dependendo da situação, certo? E rápida ou lenta também. Já no caso do músculo cardíaco, é um músculo que ele apresenta uni ou binucleadas as suas células, tá? E essas células são conectadas por essas estruturas chamadas de discos intercalares. Nos discos intercalares a gente encontra os desmossomos, para poder fixar bem a célula na outra. O músculo não pode soltar na hora da contração, isso é um problema. E também ali a gente tem as junções comunicantes. Ali acontece um fenômeno bem especial chamado de sinapse elétrica, que é a passagem de informação de uma célula muscular para outra, o que permite uma forma contínua. Tem células especiais chamadas células de Purkinje, que trabalham muito com esse conceito, né? São células do nódo sinatrial, que recebem informação do neurônio e repassam no movimento ondulatório de informação ali o impulso nervoso. E aí o músculo trabalha com uma coisa única. Tá? Então isso dá uma uniformidade, é muito bom, muito importante para o coração funcionar. Tá? Então a contração é forte, a contração parte muito forte, rápido também, só que ele é contínuo, ele tem uma continuidade, ele tem uma sequência, né? E é involuntário, ou seja, a gente tem o nosso sistema nervoso visceral controlando aqui. E por fim nós temos a musculatura lisa, onde elas não apresentam sarcômeros naquelas zonas tradicionais. Eles têm sarcômeros, mas são contrações, no caso ali, mais difusas, não tem estrias, então automaticamente a contração é mais fraca e é mais lenta e é involuntária. Esquelético, é claro, esqueleto, né? O cardíaco, coração, óbvio. E as vísceras a gente tem então musculatura lisa, vasos sanguíneos, os músculos associados aos órgãos do sistema digestório são da musculatura lisa, certo? Perfeito. Existe também aqui nas fibras musculares estriadas uma classificação bem interessante de musculatura vermelha e musculatura branca. Tá? Não é que a musculatura branca seja branca mesmo, ela é mais clara que a vermelha. Tá? E a diferença das duas está em duas características principais, que é a quantidade de mitocôndria e de vasos sanguíneos associados. A musculatura vermelha tem muita mitocôndria e automaticamente muita vascularização para trazer bastante oxigênio, e a musculatura branca tem pouca mitocôndria, então tem pouca vascularização, já que não precisa tanto de oxigênio, certo? O que acontece? Qual que é o diferencial? Mais mitocôndria, mais respiração celular aeróbia, porque automaticamente vai utilizar oxigênio. Respiração aeróbia é mais rápida ou mais lenta que a fermentação? Ela é mais lenta, porque ela tem mais etapas, ela demora mais. Então essa musculatura, ela produz mais energia, mas ela demora para pegar no tranco. Então isso aqui é para uma atividade mais lenta, como por exemplo o quê? Corrida de resistência, onde tu vai conseguir fazer essa respiração por mais tempo, vai produzir energia por um tempo mais prolongado, certo? Mas não com uma saída rápida, uma situação de fuga. A situação de fuga, eu preciso da musculatura branca, né? Onde eu vou fazer processo fermentativo e ela tem uma ação mais acelerada. É um fenômeno mais anaeróbio e automaticamente sofre mais fadiga. Por quê? Porque é uma musculatura que libera muito ácido lático nesse sentido. Então vamos pensar no caso em atividade física, né? O Bolt, aquele cara que corria lá que nem um louco, né? Nos 100 metros, 200 metros, ele apresentava mais musculatura branca, porque automaticamente ele tinha aqueles disparos ali de corrida, né? Já, por exemplo, os corredores de maratona apresentam musculatura vermelha, porque tem mais tempo de corrida. Uma galinha de granja, aquelas galinhas que ficam paradas o dia inteiro, tem mais musculatura branca. A galinha caipira, aquela que fica solta no terreno, apresenta mais musculatura vermelha. Coxa de galinha, mais musculatura vermelha. Asa de galinha, vocês sabem que galinha não voa, né? Então musculatura branca, porque automaticamente ela não fica batendo muito a asa. Então é interessante isso aí, porque já caiu questões tanto de atividade física, quanto questões também relacionadas a animais, tá? Ou, por exemplo, nesse corte de aves e tudo mais. São duas maneiras que pode ser trabalhado isso aqui, certo? Beleza. Passou o tecido muscular, vamos para o tecido nervoso. O tecido nervoso passa informação nervosa, tecido extremamente complexo e especializado. Nós temos dois conjuntos de células especiais. Células de glia ou de neuróglia, são as células auxiliares, e o neurônio, certo? As células de glia, a gente tem as principais células, as micróglias, são células de defesa, tá? Costumam também ali retirar os neurotransmissores das regiões sinápticas. Temos ainda os astrócitos. Astrócitos são células que fazem a sustentação do tecido e, além disso, permitem a nutrição dos neurônios.
e os oligodendrócitos, que formam aqui a famosa bainha de mielina. Notem que ele está associando um neurônio no outro. Então isso aqui a gente consegue ver no sistema nervoso central, porque aí tu tem aglomeração dessas células conectadas pelos oligodendrócitos. Se for num nervo isolado, como acontece no sistema nervoso periférico, o oligodendrócito dá lugar às células de Schwann. Então, o oligodendrócito do sistema nervoso central, células de Schwann vai ser então no sistema nervoso periférico. Ambos têm a função de formação da bainha de mielina. Falando em bainha de mielina, temos que falar do neurônio, né? A célula primordial aqui do sistema nervoso. Essa célula, então, ela apresenta aqui a região dos dendritos, que é o terminal de recepção, então a informação nervosa entra por aqui, vai até o corpo celular, onde a gente apresenta o núcleo da célula, né? E dali segue então para o axônio. O axônio é um canal onde vai ter a passagem de informação no fenômeno chamado de pulso nervoso tradicional, né? Ele então é revestido pela bainha de mielina, formada de esfingomielina, que é um fosfolipídio, isso é importante, isolamento elétrico feito pela gordura, tá? Mas ela apresenta pontuações chamadas de nódulos de Ranvier, que permite o fenômeno saltatório, o que acelera bastante a informação nervosa. No final do axônio, a gente tem o terminal do axônio, ou também chamado de telodendro, telo, fim, né? Michel Teló, fim da música. E aqui é o terminal de transmissão, que vai passar para outro neurônio através da sinapse, que a gente vai ver depois. Aqui a gente tem alguns tipos de classificações de neurônios, né? Como um KI, mas é bom falar. Temos o bipolar, aquele que tem uma passagem mais simples, não é mais especializado, na verdade, não passa uma informação para grandes áreas. Temos o unipolar. O unipolar também pode ser chamado de pseudopolar. Ele tem aqui uma característica interessante de passar a informação contínua sem que ele atrapalhe. Isso é muito comum em neurônios associativos, neurônios de passagem de informação acelerada. E temos ainda o multipolar, que ele é um pouco menos especializado, passa por uma área, assim como também as células piramidais. Tá? Quanto mais ramificado o neurônio, menos especializado ele é. Isso é uma característica interessante porque ele pega uma maior área de contato. Então, automaticamente, a gente vai ter aqui uma maior quantidade de informações passadas pelo mesmo neurônio. Então, ele não é tão especializado assim. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, nos dedos e na nossa coxa. A gente tem, no caso, a coxa muito maior que a nossa mão, mas a gente tem muito mais neurônios na nossa mão do que na coxa, porque a coxa não é um órgão sensitivo. Então, ela não é tão especializada para isso, diferente dos dedos. Tá? É um fato interessante aqui que neurônios, por exemplo, bipolares, têm que ser encontrados em maior volume do que neurônios multipolares. Continuando, a gente tem então aqui primeiro um fenômeno chamado de impulso nervoso, que é a passagem de informação nervosa no neurônio. Então, a passagem acontece aqui numa membrana que ela está polarizada quando a gente diz que ela é eletropositiva fora e eletronegativa dentro, o que é um erro, na verdade. Na verdade, ela é eletropositiva fora e menos eletropositiva dentro. Tá? Então, o menos, na verdade, é só um gradiente de comparação. Ela é positiva tanto fora quanto dentro, mas dentro ela é menos positiva do que fora, por isso que a gente bota menos. Certo? O que acontece? Acontece o fenômeno, então, aqui que a gente dá o nome, então, de despolarização, que é quando a gente tem, então, agora uma membrana mais positiva dentro do que fora. Tá? A gente pode visualizar aqui nesse quadro, que é interessante, onde a gente tem aqui, então, um potencial de repouso, onde a gente tem mais sódio fora e mais potássio dentro, membrana mais eletropositiva fora do que dentro, certo? E aqui a informação não é passada. Tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno de despolarização por um estímulo de carga. Isso aí depende da sinapse que a gente vai ver depois. Essa despolarização vai abrir os canais, então, aqui de sódio, o sódio entra e dessa maneira tu gera uma alteração de gradiente, ficando mais positivo dentro do que fora, e aí o impulso nervoso acontece, que é o que a gente está vendo aqui, o impulso acontecendo, certo? Para isso ele tem que passar na linha chamada limiar de excitabilidade. Se ele passar desse limiar, o impulso acontece. Sempre no sistema tudo ou nada. Passou, o impulso vai acontecer, não importa qual seja. E sempre, no caso, na mesma potência. Segue então aqui, depois de um tempo ele começa a repolarização, uma coisa de milissegundos, né? Essa repolarização acontece o quê? Fecham-se os canais de entrada de sódio, o sódio não consegue mais entrar, e abrem-se os canais de saída de potássio, o potássio começa a sair. O potássio também é eletropositivo, então automaticamente ele vai aumentar a carga positiva aqui fora, reduzindo a carga positiva aqui dentro. Então a tendência é depois ele acabar se repolarizando, ou seja, fica eletropositivo fora e menos eletropositivo dentro, ou eletronegativo dentro, certo? Perfeito? Então esse é o impulso nervoso. E aí, para a gente finalizar, temos ainda a sinapse nervosa. A sinapse nervosa,
É um fenômeno bastante importante também, né? A gente vai mostrar numa região que é o botão sináptico, onde temos a junção neuromuscular, o neurônio passando a informação para o tecido muscular. O tecido muscular vai atuar como um tecido nervoso também na hora da recepção, certo? Vai ter a estrutura de recepção como qualquer outra célula. Então o que acontece? Vai fazer aqui uma aproximação, vamos acelerar um pouquinho o processo aqui. Ó, aqui a gente tem então o neurônio, certo? Aqui a gente tem as vesículas com os chamados famosos neurotransmissores e aqui o espaço chamado de cavidade sináptica. Essa cavidade é oca e ali vão ser liberados os neurotransmissores, que como são compostos químicos, a gente chama essa sinapse então de sinapse química, certo? Para isso o que acontece? Eu tenho que ligar essas vesículas ali. Para que aconteça a conexão, eu preciso de um sal. Esse sal é o cálcio, que ele está fora aqui do neurônio. Tá? Para isso ele precisa passar por uma permease. Essa permease ela é voltagem dependente. Então a gente vai ver aqui que vai vir a carga elétrica daqui a pouco. Tá? Vai vir um raiozinho aqui, como a gente viu ali no outro videozinho. Ó, raiozinho vem, abriu o canal e aí começa a entrada do cálcio, tá vendo? Uma voltagem dependente, como a gente viu ali no tecido muscular. Esse cálcio vai se ligar à vesícula e vai permitir, então, dessa maneira, o que? A exocitose. Então, olha só, o cálcio participa também da sinapse nervosa, né? Com isso, os neurotransmissores são lançados para a cavidade sináptica. Ó, quando eles são lançados, eles vão entrar em contato agora com os neuroreceptores. Cada neurotransmissor tem uma característica de um tipo de neuroreceptor, tá? Então, tipo, tu tem um neuroreceptor específico para um neurotransmissor. Isso mostra a especialização da informação nervosa. Aí o que acontece? Ele entra em contato, dessa maneira vai abrir o canal aqui de passagem de sais. Olha só. Vamos, abre o canalzinho. Daqui a pouco vai abrir o canalzinho aqui. Demora. Daqui a pouco abre. Ó, abriu o canal, tá vendo? E agora? Olha o sódio. O sódio vai entrar. Quando o sódio entra, adivinha o que acontece? Acontece uma troca de carga, um potencial de ação e olha o impulso nervoso acontecendo aqui. Certo? Cadê o mousezinho? Tá travado aqui, mas é comum. Vamos aí. Bom, era para estar rolando, né? E aí vai gerar então um impulso. E esse impulso, então, automaticamente ele vai seguir e vai gerar um impulso nervoso, como a gente vê. Então, sinapse gera impulso, impulso gera sinapse. Mais ou menos assim que acontece então esse fenômeno. Fechou? Era o que faltava então para a gente encerrar aqui a aula de hoje, né? E aí daqui a pouco eu vou... vocês vão ver daqui a pouco então ali a sequência que é a resolução das questões baseadas nesse assunto. Perfeito? Então tá, pessoal. Um abraço para vocês e até a resolução dos exercícios.